Hoje eu vou trazer 3 princípios para você superar o seu ego e começar a manifestar realmente a partir da sua consciência, do seu desejo real. Ou seja, sair do automático, tá? E aqui eu quero deixar bem claro, gente, a questão do ego. Eu sei que tem muito material aí na internet fazendo parecer que o ego é um bandido, né? E que ele merece ser derrotado completamente, pisoteado. Não é bem assim, tá? No meu ponto de vista, o ego ele também é muito importante. O problema real do ego na vida da gente é que a maioria das pessoas deixam que a vida delas sejam conduzidas a partir do ego. Nossa intenção é tornar isso uma prática realista, que é tu se sobressair ao ego, ou seja, não é o ego que vai comandar a tua vida, e sim você que vai estar à frente, tá? Essa é a ideia. Então, para começar, o quadro é só para facilitar, tá, gente? Vamos supor que a nossa situação hoje tá assim, ó. Vou fazer 2 bonequinhos, tá? O que que tá acontecendo hoje? Eu não sei se vai dar para ver daí, mas a princípio esse aqui, né, somos nós, nosso eu consciente, e esse aqui é o nosso ego. A princípio, o que a gente quer é inverter, tá? Inverter isso aqui, ou seja, não deixar, não ser o fantoche do nosso ego. É a gente estar no comando, tá? Eu acho que dá para entender melhor assim, né? Ou seja, você está sendo, dá para dizer manipulado até, pelo seu ego, por conta que tudo aí está rodando no automático, você não está nem percebendo. Então você é um fantoche, na verdade. Mas a ideia é a gente inverter isso aqui, é a gente começar a ficar no comando, a gente perceber as coisas e começar a construir a vida que a gente quer deliberadamente. Deliberadamente significa conscientemente. Então sim, tem esforço, tá? Não, nada, não existe mágica, um botão que tu aperta e a tua vida se transforma. Isso é coisa que as pessoas colocam na internet, né? Ah, é muito fácil. Por quê, gente? Porque eles querem vender, eles querem audiência, eles querem que tu assista. Então, sempre vai ter um esforço da tua parte. Existe a lei, né? Da causa e efeito. É uma lei. Então, não há como ser diferente. A lei, ela funciona e ponto final, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu diria, eu vou deixar mais importante para o final, a que eu considero mais importante para o final, que é para fazer você ficar aí até o final. Mas assim, uma das coisas, são 3, uma das coisas é agir a partir do seu coração. Ou seja, para fazer isso, olha como exige esforço da gente. Agir a partir do seu coração quer dizer não fazer aquilo que tu não está disposto, que vai contra o que tu acredita, só por influência, só porque tem um motivo por trás. Então, quanto mais tu se esforça nesse sentido, pior é, porque a gente quer sempre fazer, parece que a gente quer ganhar na força sempre. E, na verdade, o objetivo é quanto mais tu se conhece, quanto mais tu sabe, quanto mais tu se conhece, mais tu sabe do que tu é capaz. E quanto mais tu reforça isso, mais tu cresce. Então, agir a partir do coração, agir a partir do teu próprio desejo consciente, começar a pensar o que eu realmente gosto de fazer, agir na tua paixão, né, no teu ímpeto, no que vem de dentro, e não simplesmente ao que reflete de fora. Essa é uma das coisas. Isso significa que tu vai ter mais empolgação. Então, tudo aquilo que tu fizer a partir do coração, tu realmente tem mais empolgação. Tu se dedica mais, tu não vê o tempo passar, aquilo não se torna uma coisa que tu tá arrastando. Não, tu gosta de fazer. Então, vou dar um exemplo para ficar muito prático. Eu gosto de dar exemplo. Por exemplo, dança, tá? Aí a gente pensa assim, mas dança, olha só, uma pessoa apaixonada por dança, por exemplo. Só que
Hoje em dia a gente sabe que não é tão fácil assim viver da dança, ou seja, monetizar a dança, ganhar dinheiro através da dança, etc e tal. Então, o que a gente tende a fazer? A gente tende a ir para outro lado e esquecer o que a gente gosta. É esse aqui que está o maior empecilho, tá? É aqui que tu está reforçando sempre o teu ego, reforçando o teu ego, ele vai ficando mais forte. No momento em que tu simplesmente desiste daquilo que tu ama para seguir por outro caminho, tu tá literalmente matando o teu sonho. E isso te enfraquece, enfraquece a tua conexão com a centelha. E isso, obviamente, como tudo na vida, causa e efeito, vai ter consequências na tua vida. O que então poderia ser feito? Gente, se eu amo dança, por exemplo, e eu sei que não está dando para sobreviver disso ainda, eu posso continuar uma atividade que me dê valor monetário, mas não devo deixar de lado a dança. Ao mesmo tempo, ao mesmo passo que eu devo começar a encontrar formas. O ser humano ele é tão criativo que provavelmente existem muitos jeitos de ganhar dinheiro que a gente ainda nem percebeu. Mas, vamos supor, então começa a listar, pega um papel, uma caneta e começa a listar o que eu posso fazer. Isso dança, gente, tu bota aí o que tu quiser, tá? Dança é só o argumento aqui. Eu posso gravar dança no YouTube, pode ser que comece a dar visualização, eu começo a dar aula. Então, vai listando todas as possibilidades. Eu posso dar aula numa escola, eu posso, sabe? Tem possibilidades, mas a gente precisa começar a pensar. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. Age a partir do seu coração, não deixa ele guardado numa gaveta, sabe? Para te seguir tua vida. A segunda coisa é se coloque no seu lugar, não sei como falar, mas vou explicar, por exemplo, seus pais, sua família, os seus amigos, seus colegas, todo mundo que está em volta de ti. Eles com certeza influenciam na tua vida, mas o problema é fazer ou deixar de fazer as coisas por causa dos outros, ou seja, deixar aquele. Isso é coisa do ego, tá, gente? Então é por isso que eu tô dizendo que a gente vai enfraquecendo o ego para colocar ele no lugar dele. O que acontece? Eu não vou gravar vídeo porque eu tenho vergonha. Cara, eu quero muito fazer vídeo pro YouTube, mas toda vez que eu ligo a câmera, eu sei que, eu acho um defeito, eu isso ou aquilo por causa dos outros. O que os outros vão dizer? E se o vizinho vê? E se a minha família vê? E se eu tiver feia e se falarem mal? Não importa, tu tem que começar a entender o teu potencial, o teu poder e por que tu tá aqui. Se tu tem o desejo de fazer isso que vem de dentro, é muito provável que a tua centelha esteja te impulsionando para uma coisa que tu realmente precisa fazer, que tu deveria fazer. Por quê? Porque tu tem substância para ajudar outras pessoas. Então, essa base de compartilhamento do mundo, o nosso mundo, essa energia toda que existe, que é o mundo inteiro, tudo é energia, e essa energia é uma energia praticamente de troca, gente, tá? Então, é dar e receber, é agregar, é expandir e não se encolher e se retrair. Então, quando tu começa a entender isso e começa a colocar em prática na tua vida, tudo isso vai te moldando para que tu expanda também, e a tua expansão vai transformar outras pessoas ao teu redor. Porque a gente não deve querer mudar os outros, inclusive em relacionamentos. Eu não aguento o jeito como esse fulano me trata. Cara, tu deve aceitar ele do jeito que ele é e tu tem que começar a mudar em ti, perceber por que isso te incomoda tanto. Porque sempre é um espelho, tá? A nossa reação em direção a outras pessoas, aos nossos relacionamentos, são espelhos. Se aquilo ali tá te afetando tanto é porque tu tem coisa para curar, tá? Então, fica atenta nessas coisas. Outra coisa que ajuda muito, não só tu não deixar de fazer, mas também tu fazer, tu se sentir obrigada a fazer alguma coisa por causa dos outros, ou ter que ajudar. É muito bom a gente ajudar os outros, mas não quando a gente se apaga ao fazer isso. Então, tem que ter a consciência de que eu sou importante. Se eu não fosse importante, eu não estaria aqui.
Então eu sou merecedora de ter a vida do jeito que eu quero, porque Deus não erra. Se Ele me colocou aqui é porque eu sou merecedora, é porque eu sou importante, é porque eu tenho algo a oferecer. Você começa a ver e se perceber de uma forma em que tu enxerga o teu próprio valor, o valor que Ele, né, o nome sobre todo nome, colocou em você. E reconheça isso e honre isso. Esse também é um passo para que tu comece a trocar de lugar com o ego. Isso é importante, gente, porque a nossa vida no automático é levado em consideração que tudo a gente, vem o ponto 3, tá? Tudo a gente reage, tá? Quando a gente reage, a gente está recriando e reforçando. Então, a terceira coisa, e a que eu considero mais importante, é parar de ser reativo e começar a entender a situação, começar a se perceber nessas horas, em momentos, né, específicos. Por exemplo, vamos por exemplo, eu recebi uma fechada de carro. Tô indo lá e daí de repente dá um susto. Aí o que automaticamente eu vou fazer, né? Se um carro se coloca na minha frente e eu tomo um susto, automaticamente a gente tende a xingar, espraguejar, tu é louco, tu não sabe o que tá fazendo, olha onde é que tá, e começar a gritar. Ou muita gente também tem aquela internalização, sabe, de ficar remoendo e ficar sofrendo aquilo que aconteceu. O carro é só uma experiência, tá, gente? E pode ser no seu relacionamento, pode ser de tu levantar da cama, tropeçar, ou de um tombo que tu levou, de um fracasso, entre aspas, porque eu acredito que fracasso realmente não existe, a não ser que tu permita que ele exista na tua vida, mas alguma coisa que tu tá fazendo que não foi tão bem sucedido assim, tu ficar remoendo, isso também é reação. Tu tá reagindo e reforçando aquele sentimento. Uma coisa que ajuda aqui é você entender o seguinte: os pensamentos que você tem todo dia, né, eles vão causar sentimentos. Os sentimentos que tu tem todo dia vão provocar as tuas ações. As ações que tu tem todo dia vão provocar os resultados que tu tem. O resultado que tu tem vai reforçar o teu pensamento. Então tu imagina assim: pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado, que reforça o pensamento, e é um ciclo fechado. Para te sair desse ciclo aqui, isso aqui é o piloto automático que a gente chama, tá? E é muito importante que quando a pessoa está despertando, ela reconheça que ela está nesse ciclo. Porque só quando ela reconhece, quando ela consegue enxergar, ela consegue começar a sair. Saindo daqui é a hora que tu consegue começar a co-criar a tua vida deliberadamente, a tua vida do jeito que tu quer. Se tu não sair, gente, não, vocês têm que entender assim, ó, é que nem eu falei, muita gente faz vídeo para vender, vídeo para ter audiência. Não tem como tu criar a tua vida dos sonhos se tu continuar no ciclo. Tu pode visualizar o que for, tu pode fazer o que for, sentir, visualizar e etc e tal. Se tu não sair do ciclo, tu vai voltar para o mesmo lugar. Ou seja, o que acontece? As técnicas de manifestações são válidas? São importantes? São. Porém, elas servem para te conseguir coisas, tá? Então imagina assim, eu quero um carro, vou fazer técnica até eu conseguir o carro. Ok, consegui o carro, mas quem garante que esse ato aqui, por tu não ter saído desse ciclo, se tu não sai daqui, tu não sustenta isso aqui, tá? Então pensa o seguinte, olha, isso é muito importante. Se tu não consegue sair daqui, tu não vai sustentar aquilo que tu conseguiu se for grande para ti. E quem garante que esse carro não vai causar uma coisa pior ainda porque tu não consegue sustentar? Tu entende? A gente chama às vezes de catarse porque a gente precisa limpar. Antes de evoluir, a gente precisa limpar e precisa aprender a sustentar, tá? Eu acho que até o próximo vídeo que eu vou fazer é por que é tão importante a energia da gente, né? Porque tudo é energia. Por que é tão importante a gente estar vibrando de acordo? O problema é que tu tem que vibrar e sustentar. Não adianta tu vibrar, conseguir a coisa e voltar para o ciclo, porque aquilo vai ter puxar, tá? E daí pode acontecer coisa até pior às vezes.
tive experiências com isso, tá? Quando para mim a técnica era a única coisa que eu conseguia entender, a única coisa que eu colocava em prática, quando eu não tinha entendido como que acontece o processo da criação e eu invertia a ordem da criação, que é o que a maioria das pessoas fazem, isso costuma acontecer. Se tu consegue, através de técnica, de muito esforço, algo que é muito além daquilo que tu está sustentando, alguma coisa vai acontecer para te puxar teu tapete de volta. Porque tu precisa continuar nesse ciclo. Enquanto tu não sair deliberadamente, conscientemente do ciclo, aquilo vai te puxar. Eu não queria fazer um vídeo tão longo e ele já tá, já passou até de 15 minutos, eu acho. Tá, gente? Então, é mais para você entender que o seu ego é aquilo que tá, ele não é ruim como um todo. Ele te ajuda também de certa forma, tá? E ele te ajudou a chegar até aqui, tá? Talvez tu esteja viva hoje por causa do teu ego, mas a gente tem que colocar o ego no lugar dele. Essa é a ideia, tá? Então, se você gosta desses conteúdos assim, de transformação, mudança de identidade, assuntos sobre Joe Dispenza, Neville Goddard, Bob Proctor, lei da atração, lei da suposição, todo esse campo de informações, já segue aqui o canal para não perder os vídeos. E também, gente, comenta aqui para estar ajudando o canal, tá? Para o YouTube entender que é relevante para as pessoas. Dá uma olhada na descrição, às vezes eu faço desafios, então você pode estar participando aqui na descrição. Gratidão, um beijo para você, até o próximo vídeo.